Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido, mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados. É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados. Mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos. Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada, entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador. É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua. Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido. O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF.
É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras. Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo. Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo. Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel craft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit e uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita. A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo.
Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe click-lock. As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas. Pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo. Mas, por anos, a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído. Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir. Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore. Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras. E o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira, é um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo.